E é isso aí, rapaziada. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o canal Pitaco. Eu me chamo Alexandre e eu vou te ajudar aqui com algumas dicas, algumas informações para a gente estar montando os nossos times aqui para o Rei do Pitaco e também para o Cartola. No vídeo de hoje vai ser um vídeo focado no Cartola, tá? O vídeo para fechamento da rodada 20 aqui do Cartola. No meio de semana eu já fiz um vídeo com a base aqui do time que a gente vai para essa rodada e hoje vai ser um vídeo de fechamento. Então vamos embora aqui pro vídeo. Fica nele até o final que eu vou te dar aqui algumas dicas muito boas, tá? Beleza, galera? Então aqui vocês já estão vendo que na minha tela está o time dos mais escalados para essa rodada 20 do Cartola, tá? E por que eu tô com esse time aqui na minha tela? Porque eu vou deixar ele aqui do lado do nosso time, o time que a gente montou como base no vídeo do meio de semana. Aqui foi um vídeo onde eu coloquei aqui as minhas primeiras impressões para essa rodada. Escalei alguns jogadores já pensando em manter a maioria deles e outros que talvez eu fizesse alguma troca depois de alguns estudos ao longo da semana aí. Então, nada melhor do que a gente comparar aqui os nossos jogadores com os mais escalados e ver quem aqui dos mais escalados a gente vai ter que estar aqui com ele no nosso time e também ver quem dos mais escalados a gente pode estar fazendo algumas trocas, principalmente por quem a gente pode estar fazendo essas trocas. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui pelo Santos. O Santos aqui está entre os mais escalados e também está aqui no meu time, no time que eu montei junto com vocês. E eu acho que o Santos é a melhor opção para essa rodada, tá? Se você quiser fugir do Santos, você pode até colocar um Cássio, por exemplo, mas na minha opinião, eu acho que o mais seguro, entre aspas, é a gente ir com o Santos para essa rodada aqui. Principalmente se você está pensando em uma. Se você está participando de liga clássica, que são essas ligas de longo prazo, que é o meu caso aqui, tá? Não é tão bom assim a gente arriscar tanto. E sim arriscar uma ou outra peça ali, duas, três peças, digamos assim, que nem todo mundo está colocando. Principalmente porque é um início de turno, né? O retorno agora. Então muitas ligas estão começando agora. Eu tô participando de algumas ligas que estão começando agora nessa rodada. Então eu não vou usar tanto assim, mas vou pegar aqui uma outra peça que nem todo mundo está colocando e eu acho boa para essa rodada. Dorival Júnior eu acho também que é uma das melhores opções aqui para treinador, tá? Principalmente pensando que o Flamengo possa ter um SG aqui e possa fazer alguns gols. Pega o Atlético Goianiense, como a gente já sabe. A linha defensiva aqui, vamos começar pelo Luan Cândido. Esse cara aqui não tem como não colocar ele, ele já está aqui no meu time também e vai permanecer. Gustavo Gomes também, o Palmeiras é o melhor visitante, tem a melhor defesa. O Palmeiras está dividindo suas atenções aqui entre o Brasileirão e a Libertadores, mas eu acho que por estar na liderança, o Palmeiras vai com tudo para tentar conquistar um bom resultado lá contra o Ceará. Ele vai estar aqui no nosso time, está entre os mais escalados e é realmente uma boa opção para essa rodada. Ao lado dele aqui, entre os mais escalados, a gente tem o Léo Ortiz. No meu time, eu tenho o Natan e eu vou continuar mantendo o Natan, tá? O Rodinei tá aqui entre os mais escalados e também tá no meu time, vai ficar. Agora eu vou só explicar por que que eu vou manter aqui o Natan e não vou colocar o Léo Ortiz. Aqui no escala 10 a gente vê que os dois zagueiros prováveis aqui é o Léo Ortiz e o Natan para essa rodada, realmente, né? A galera tá optando pelo Léo Ortiz. Eu vou no Natan porque se a gente for ver aqui média básica, nenhum dos dois tem muito, mas a média em casa, a do Léo Ortiz é de 4,33. A do Natan é de 7 pontos. Se a gente for especificar aqui o jogador, a gente vai ver que os últimos jogos do Léo Ortiz aqui em casa ele fez uns menos 0,9, 5,1, 1,5, 1,2, tá? Aqui contra o Flamengo ele fez 7,1, mas já foi na 10ª rodada, já faz um bom tempo, tá? Esses aqui são os números do Léo. Agora vamos dar uma olhada aqui no Natan. Já vê, por exemplo, que ele tem 2 gols e uma assistência. O Léo Ortiz, eu não falei para vocês, mas ele só tem um gol nessa competição e nenhuma assistência. Então, ofensivamente já é um zagueiro melhor, tá? E pega um Juventude que toma muitos gols de bola aérea, tá? Toma muito gol de zagueiro. Então, ele vai estar aqui no meu time. E se a gente for ver as pontuações últimas aqui do Natan, a gente vê um 3,7, um 7,3. Teve esse jogo aqui abaixo, mas já teve um 12 aqui, 12 pontos contra o Coritiba, 8,2 aqui contra o Flamengo, tá? Também, então, é um jogador que em casa, mesmo perdendo esse G, ele consegue manter uma boa pontuação ali. E na minha opinião, ofensivamente, é um jogador melhor que o Léo Ortiz também. Então, vou manter ele no meu time aqui, já vai ser o meu primeiro diferencial aqui para essa rodada. No meio campo, galera, é onde está aqui um que dá pra gente ter como diferencial também. Deixa eu colocar aqui os mais escalados, ó. Scarpa, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Realmente, pessoal, essas aqui são as melhores opções para quem quer ser mais conservador, tá? Não quer arriscar tanto.
é o Scarpa, é o Everton e o Arrascaeta. O Arrascaeta, para mim, é unanimidade, não dá para tirar. O Everton Ribeiro, pelo fator casa, eu vou colocar ele aqui no lugar do Scarpa, tá? E eu vou tirar o Scarpa. Eu não vou com o Scarpa nessa rodada, eu vou manter aqui o Miguel. O Miguel é um jogador que ele pisa muito na área, tá? Ele jogando pelo Bragantino, ele entra ali no lugar de Johan, né? Johan tava machucado, então ele entrou no lugar de Johan e ele faz realmente o papel do Johan ali no time. Ele não tem o mesmo desempenho, talvez, do Johan, por ser um jogador mais jovem, jogador que tá começando agora, tá tendo uma sequência boa de jogos agora. É realmente uma aposta minha aqui o Miguel, porque pega um Juventude que tá de muita participação de meia nos gols que ele toma, o Juventude. Então, eu vou arriscar aqui no Miguel, até porque o Scarpa também, que é quem eu vou estar tirando, ele é um jogador que, desde que esse cara aqui voltou a jogar no Palmeiras, Rafael Veiga, o Abel Ferreira bota o Scarpa para jogar de ponta. E na ponta, ele não tem tanto destaque assim como jogando de meia. Então, isso acaba fazendo com que o Scarpa ele volte muito para marcar e acabe ficando muito longe da área. O Scarpa, ultimamente, ele tem se destacado em relação à pontuação, desde quando o Veiga voltou, como eu falei, nos seus chutes de fora da área, quando dá para chutar, ele chuta, falta, todas as faltas é com ele, escanteio também pode dar alguma assistência. Então, se você quer ser mais conservador para essa rodada, é o Scarpa. Mas eu quero arriscar um pouco aqui no meio, e eu acho que dessas três opções, quem dá pra gente tirar é o Scarpa, que vem tendo uma baixa aí justamente por conta disso que eu falei. Pega um Ceará fora de casa, tá? É um jogo, não é um jogo fácil, eu não considero um jogo fácil para o Palmeiras. O Palmeiras tem dificuldade historicamente para jogar lá contra o Ceará. Então, eu vou manter aqui o Miguel que joga em casa, tá? O Bragantino pega o Juventude, Juventude nos últimos jogos tem uma das piores defesas. Juventude, deixa eu só ver aqui. Juventude tomou 11 gols nos últimos 5 jogos, tá? Então, eu considero uma boa oportunidade aqui do Miguel dar alguma assistência, que ele já tem duas nesse Brasileirão em poucos jogos, tá? E quem sabe até fazer um gol, porque como eu falei, é um cara que tá sempre ali rondando a área. Ele faz justamente o papel que Johan fazia. Já aqui no ataque, galera, eu coloquei lá naquele meu time no meio de semana o Pedro, o Cano e o Arthur. E eu acho que desses três caras aqui, a gente pode tirar aqui o Cano. Eu vou estar colocando o Gabigol aqui, pessoal. O Gabigol é um cara que não vem fazendo gols nos últimos jogos. Mas mesmo sem fazer gol, ele dá assistência, ele participa, ele finaliza muito. É um cara que é muito fominha. Ele, se tiver chance de fazer gol, ele vai tentar fazer gol. E fominha também no sentido de querer estar sempre jogando. Então, é um cara que muito provavelmente vai jogar esse jogo. E entre ele e o Pedro, eu acho que o que tem mais chance de jogar os 90 minutos é justamente o Gabigol. Então, eu não vou correr o risco aqui de deixar ele de fora, tá? Então, eu vou estar colocando o Gabigol aqui no meu time. E ao lado aqui do Gabigol e do Pedro, né, que para mim é um jogador indispensável para essa rodada, tá aqui entre o mais escalado, na verdade é o mais escalado, não tem como não colocar ele no nosso time aqui. Vou estar deixando aqui o Arthur, que eu já tinha escalado ele antes. Ele vai ter que estar aqui nesse nosso time, porque, por exemplo, dos 11 gols que o Juventude tomou, para quem não sabe, o Juventude permitiu nesses 11 gols 12 participações, ou seja, 6 gols e 6 assistências de jogadores que jogam pelo lado do campo, assim como o Arthur, tá? Tanto pelo lado direito como lado esquerdo. O Arthur, no caso do Bragantino, ele joga do lado ali, ele joga mais ali pelo lado direito, né? Cortando para a esquerda. Mas 12 participações de gols o Juventude permitiu para esses caras que jogam de ponteiro, digamos assim, atacante pelo lado do campo. Então, para essa rodada aqui, é indispensável a gente colocar o Arthur. E se você quiser arriscar mais ainda, colocar o Arthur de capitão aqui, eu não acho que seja uma má não, tá? Mas, como eu falei para vocês, esse meu time aqui é um time que vai participar aqui de ligas longo prazo, né? E justamente começa agora nessa rodada. Então, eu não vou arriscar tanto assim, tá? Eu vou colocar aqui, vou, na verdade, manter o Pedro aqui de capitão, porque eu acho que realmente, além de ser o mais escalado, ser o capitão também mais escalado, eu acho que é um cara que tem um potencial muito grande para nessa rodada fazer gols ali de novo, e acho que é muito arriscado não ir com ele de capitão, principalmente pensando em uma liga de longo prazo, que é o meu caso aqui. Bom, galera, então esse aqui vai ser o meu time. Se você quiser uma dica aqui, se você quiser tirar um desses caras aqui, se você não for participar de liga de longo prazo, for uma liga mais tiro curto, ou até de longo prazo mesmo, você só quer arriscar um pouco mais. Eu acho que desses três aqui, por incrível que pareça, eu acho que a opção que dá pra gente tirar aqui, se for o caso, é o Gabigol, tá? O Gabigol é um cara que, desde que o Pedro começou a jogar, ele não tem tido tantos gols assim, porque ele sai muito da área. E aí o Gabigol, fora da área, ele é um cara que
joga muito bem, tá? Cria jogadas e tal, mas não tem tantas chances de gols assim como ele tem quando tá jogando mais centralizado. E também o Gabigol é um cara que toma muito cartão amarelo, faz muita falta. Então, se ele não faz gol, ou se ele não dá assistência para gol, ele acaba fazendo uma pontuação ruim por conta disso. Mas ele tá sempre ali participando dos gols e aí por isso ele consegue manter uma média interessante. Mas, se for, como eu falei, se for para trocar desses três aqui, desse trio, eu acho que a melhor opção para a gente tirar é o Gabigol. Mas se você vai tirar qualquer um deles, você vai arriscar um pouco mais e quer uma opção boa para essa rodada, que nem todo mundo vai colocar, mas que tem um certo embasamento, eu vou mostrar para vocês agora, que é esse cara aqui, pessoal, Pedro Raul. A média dele em casa a gente já vê aqui que é uma média de 6,9, tá? Vamos ver aqui os últimos jogos desse cara em casa. 10,2, 9,4, 8,2. Teve esse jogo aqui abaixo contra o Internacional, mas teve 11 pontos aqui contra o Ceará. Então, os últimos jogos em casa do Pedro Raul, ele foi muito bem. E se a gente for contar o último jogo dele contra o São Paulo, ele também fez 15 pontos. Fez gol e fez assistência lá no Morumbi. O Goiás, no caso aqui, vai estar pegando um Coritiba, que nos últimos jogos, o Coritiba, dos visitantes, o Coritiba foi o pior visitante, tá? Nos últimos 5 jogos. O Coritiba tomou 13 gols nos últimos jogos, tá? Então é um time que tem deixado muito a desejar. Então é um time que tem ido muito mal nos últimos jogos. Vou só pegar aqui para vocês verem. Isso aqui, ó, os últimos jogos do Coritiba fora de casa. Tomou 3 gols do Corinthians, 2 do Flamengo, 3 gols do Internacional também e 4 gols do Bragantino. E também tomou um do Ceará aqui. E o mais interessante é que aqui foram 2 gols aqui de bola aérea, nascidos de bola jogada na área. Do Flamengo, desses 3 do Corinthians, 2. Do Flamengo aqui também 2 gols de bola aérea. Do Internacional, acho que não teve nenhum, pelo que eu me lembro, não teve nenhum. No Bragantino teve pelo menos um também aqui, gol de cabeça do zagueiro Natan, inclusive. Então, o Coritiba, além de tudo, além de estar tomando tantos gols assim, ó, 3, 2, 3 e 4 nos últimos 4 jogos fora de casa, é um time que permite muito esse tipo de jogada. Jogada, bola lançada na área, cruzamentos, escanteios. E a gente sabe que o Pedro Raul, além de estar fazendo muitos gols por baixo, né, com o pé, ele também é um cara alto e um cara muito bom de cabeça. Então, acho um diferencial interessante se você quiser arriscar para essa rodada. Nesse meu time aqui, eu vou manter esse ataque aqui, mas nos meus times de liga tiro curto, tá? Que é do Rei de Pitaco. E também essa rodada eu vou fazer um time pro Cartola Express. Em um deles, com certeza, o Pedro Raul vai estar. Porque se um desses caras aqui vacilar e eu tiver com o Pedro Raul no meu time, pode ser um diferencial importante, tá? Então, fica aí, pessoal, a minha dica aqui para o ataque. Fica também aqui a minha dica para a defesa. Aqui no meu campo é uma aposta mesmo, tá? Aqui o Miguel. Mas fica aqui as minhas informações, as minhas dicas. Então, esse é o vídeo de hoje, tá, galera? Aqui fechando o nosso time aqui para o Cartola. Esse aqui vai ser o meu time. Só vou mudar aqui alguma coisa se amanhã, quando sair a escalação, por exemplo, para os primeiros jogos da rodada, se eu tiver com algum jogador aqui que não vá para o confronto, eu vou trocar, obviamente. Mas se não, vai ser esse meu time aqui. E a gente vai ver aí qual vai ser o desempenho desse meu time. Eu acho que a gente tem tudo para ir bem nessa rodada. Então, esse é o meu time, essas aqui são as dicas de hoje. Acho que hoje ou talvez só amanhã eu traga aqui o vídeo para o Rei do Pitaco, tá? E aí no vídeo do Rei do Pitaco eu vou trazer também aqui algumas dicas para a gente estar fechando a zaga de alguns times, tá? Que eu acho que pode ser uma boa. E também algumas dicas lá no ataque, tá? Então, para o Cartola, é esse time aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá essa força. E tamo junto, até o próximo vídeo.